Olá, galera do nono. Agora eu vou comentar os exercícios que ficaram pra gente fazer aí no capítulo 8. Lembrando que a prova de vocês a gente vai falar somente sobre NAFTA, indústrias maquiladoras, que está dentro do capítulo 8, e sobre Mercosul, que é o capítulo 9. Então agora eu vou falar sobre os exercícios do capítulo 9, na página 210. Aí vem falando, nesse capítulo eu tive a oportunidade de aprender sobre um pouco mais sobre acordos econômicos, como por exemplo o Mercosul ou Unasul, que ocorre principalmente na América do Sul. E ainda preciso de ajuda para entender agora somente de novos acordos, como o IARD, que está para poder vir aí, e a Unasul, talvez, que são principalmente acordos de infraestrutura. Na página 211, na questão 1 tem um gráfico de pizza aí, que representa os 4 países no total de exportações do Mercosul e mais a Venezuela. Só que, por exemplo, no momento a Venezuela está afastada. Na 1, vem falando assim, os dados relacionados ao Mercosul, mercado ampliado. Sim. Pedindo para explicar o que são membros plenos e membros associados. Membros plenos são aqueles com poder de decisão e de concordância entre eles. Os membros associados são aqueles que vão participar das associações tarifárias, vão fazer transações comerciais, porém não possuem poderes de veto de decisão. Aí vem pedindo para a gente fazer uma comparação entre os dois gráficos da página. Um está relacionado ao total de exportações de 2013 e o outro está relacionado ao IDH, também de 2013. Na C, o que a análise conjunta do gráfico permite concluir? Que permite concluir que mesmo dependente da população, quanto mais você exportar, quanto mais você vender, você vai ter uma renda per capita, você vai ter um IDH favorável em relação aos países. Na questão 2, analisa a tabela e responda as questões. Questão A. A tabela completa os gráficos da atividade anterior? Sim. Explique. Que a tabela ela vai mostrar o IDH de acordo com o faturamento dos países, ou seja, com as exportações ou o produto interno bruto que vai ser adquirido e vai ser uma relação existente entre o número total de habitantes e o produto interno bruto. Na questão B, faça uma análise dos dados da tabela com base em alguns dos elementos estudados no capítulo. Alguns elementos como exportações, importações, renda per capita, faturamento, taxa de desemprego, emprego. Tudo isso tem a ver com o número e o nível de aumento nas exportações que podem favorecer tudo isso daí. Na questão 3, os fatores regionais citados no capítulo, que pode ser região territorial, cultura, geopolítica, as fronteiras que facilitam a produção, o método, as condições. Na questão 4, vem pedindo para poder ver os conselhos, as formações do Mercosul. O órgão de decisão é formado em 3 etapas. Então ele vai ter o Conselho de Mercado Comum, que é formado por ministros de Relações Exteriores, o grupo Mercado Comum, que é representante de cada bloco, a Comissão de Comércio, que são representantes por pessoas para gestão, para gerenciar, e o órgão de representação parlamentar, que tem representar os países membros que vão estar compondo e formando aquilo ali. Órgão consultivo, ou foro consultivo econômico e social. Ele está relacionado aos vários setores da economia para poder tentar regulamentar as questões da funcionalidade. O órgão de apoio técnico vai ser aquele que vai, ou Secretaria do Mercosul, vai ser aquele que vai prescrever, fazer com que a documentação toda do bloco ela entre em funcionalidade. E solução de conflitos ou tribunal permanente de revisão. Ele vai ser responsável, vai ser uma corte jurídica para tentar rever esses acordos aí, para que não haja atritos de discordância entre os membros. Na questão 5 são 2 gráficos aí de exportações e importações.
entre os anos de 2010 vermelho e 2000 vermelho e 2010 azul. Isso aí são relacionadas a compras e vendas feitas pelo Brasil nesses referentes a esses 2 anos aí. Na letra A, elabora uma legenda explicativa para os gráficos, que mesmo tendo uma comparação indevida entre esses 10 anos de diferença aí, o Brasil se manteve à base de importações e exportações, principalmente com Ásia, União Europeia e Mercosul. Porém, teve um aumento das exportações no decorrer desses anos aí, principalmente com os Estados Unidos, onde no caso em 2010, teve um aumento significativo. Principalmente nas importações. E na letra B, vem pedindo para comparar o gráfico da página 198, que é um gráfico de colunas, que revela o papel do Mercosul para o Brasil. Que no decorrer daquele gráfico, se a gente for analisar, a gente vai ver que o Brasil vem tendo um aumento significativo nas suas exportações e favorecendo o crescimento da economia brasileira no decorrer dos anos. Então isso foi muito vantajoso a criação do Mercosul. Na página 214, vem pedindo para a gente fazer uma comparação, um quadro comparativo da estrutura agrícola e agrária do Brasil e México. A população rural do Brasil é em torno de 30% e do México em torno de 25%. Os principais cultivos no Brasil laranja, café, cacau, trigo, açúcar, cana-de-açúcar, feijão, soja, milho. No México, a gente tem alfafa, soja, sorgo, feijão, arroz, trigo, cevada. Em relação às condições naturais, o Brasil ele é muito favorável. Praticamente em todo o território a gente não tem limite, tanto de clima quanto de relevo. Já no México, ao contrário, ele é desfavorável, devido às características do relevo e do clima, até porque no México tem climas semiáridos a desértico bem acentuados, principalmente na região que faz fronteira com os Estados Unidos. Participação da agropecuária no PIB. No Brasil é em torno de 32% e no México é em torno de 5%. Na estrutura fundiária, o Brasil possui grandes proprietários rurais, chamados de latifúndio, que ocupam 43% do território. Só que mesmo assim, ocupando 43%, que representam 1% dos proprietários rurais, ou seja, 99% são pequenos proprietários e vivem com 57% do território. No caso do México, 60% são de latifúndios, são grandes propriedades rurais. Condições socioeconômicas no campo. No Brasil, ela é um pouco desfavorável devido a conflitos entre proprietários, devido a essa má distribuição aí, devido à infraestrutura, por problemas de reservas naturais, problemas indígenas, e ainda assim devido ter a grande e a má distribuição de terra, principalmente entre os minifundiários. E no México também é desfavorável devido à falta de crédito e devido à ineficiência, à insuficiência de rede de transporte ligando todo o sistema de produção. No caso do grau de modernização do campo, no Brasil ainda é lento, porém, aonde essa modernização atinge a maior parte, geralmente é nos latifúndios. Porém, cerca de 80% ainda no nosso quadro ainda não possui uma modernização adequada. E no México também ela é muito desequilibrada, tendo somente a maior parte utilizada ainda na agricultura extensiva, onde tudo é da forma lenta, e na agricultura intensiva existe ainda uma baixa qualidade da mão de obra, porém existe moderno sistema de irrigação. Na página 215, vem pedindo para a gente fazer uma comparação de dois blocos, a União Europeia e o NAFTA. Pedindo para a gente falar sobre a competição esses dois blocos econômicos. O que acontece? Tanto o NAFTA quanto a União Europeia, eles
foram criados justamente para poder abocanhar e crescer economicamente. E se a gente for analisar, os Estados Unidos têm uma moeda comercial favorável, que é o dólar, assim também como o NAFTA dos Estados Unidos, né, que ele comanda, assim como a União Europeia também tem o euro, que ambas são moedas comerciais favoráveis. E para poder a gente analisar o gráfico abaixo aí, esse gráfico ele vai tanto representar a população em 2014 e o PIB, que independente da quantidade populacional, praticamente fica balanceado em relação aos países do Mercosul, o produto interno desses países. Existe, independente da população, que que determinando a população desses países é mais ou menos o que eles estão no momento arrecadando em relação ao produto interno bruto. Galera, qualquer coisa entre em contato. Novamente lembrando que a prova de vocês é capítulo 8 e 9 do livro. A gente vai falar sobre NAFTA, Mercosul e maquiladoras. Um abraço, fiquem com Deus.